Olá, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britoque. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, tá? Aqui eu desvendo todos os segredos de Portugal. Eu te ensino a como conseguir aluguel barato, como conseguir emprego, como fazer um currículo vencedor de entrevistas, tá? Como conseguir trabalho aqui em Portugal, como procurar trabalho aqui em Portugal, todo o seu procedimento, como se legalizar aqui em Portugal, você viver uma vida digna, honesta e legal, tá? Tudo que você precisa saber tá aqui nesse canal e tudo com dados e provas reais, tá? Todos os meus vídeos vocês vão perceber que tem prints de dados reais, né, que foram analisados e divulgados pelo governo do país. E isso mesmo, o vídeo de hoje é sobre isso que você leu aí no título desse vídeo, tá? Hoje eu vou te ensinar o principal, o que todo mundo precisa saber para viver minimamente e se legalizar aqui em Portugal. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu fiz esse vídeo porque é um ponto principal que vocês precisam saber, que é sobre legalização. E para você se legalizar, você precisa saber o que é cada documento, como se faz esses documentos, tá? E por que você precisa desses documentos. Porque se você não souber o real significado de cada coisa, você meio que fica perdido sem saber o que fazer. E eu tô percebendo muito isso nessa atual imigração que tá vindo aí do final de 2021 para esse 2022. Tá vindo imigração, né? Uns brasileiros bem perdidos aqui, inclusive muitos estão até sofrendo golpes, que isso entristece demais o meu coração. Mas isso está acontecendo devido à falta de informação. Imigrantes que sabem informação muito rasa e chegam aqui achando que sabem de tudo. Eu já deixo até um recado logo no início desse vídeo. Eu moro há 3 anos e meio aqui em Portugal e eu vou te falar uma coisa, eu sei bastante coisa sobre o país, mas eu nunca abro minha boca e levanto a minha cabeça para falar que eu sei de tudo, porque eu não sei. Sem falar que as leis mudam aqui quase diariamente, tá? Semanalmente tem alguma mudança de lei. Eu sempre acabo postando aqui para vocês e atualizando, né? Até te convido a se inscrever no canal. Então vamos começar. Hoje eu vou traduzir basicamente em miúdos, pegar aquela linguagem de direito, aquela linguagem legislativa, tá? E trazer para a linguagem popular para você que tá aí do outro lado entender o que significa cada documento para você não ficar perdido. Então vamos começar pelo primeiro e provavelmente o mais escutado, que é o famoso NIF. Tá? O que é exatamente o NIF? É o número de identificação fiscal. É isso sempre que vão te falar. O que é o NIF? É o número de identificação fiscal, certo? O que seria esse NIF? Traduzindo aí em miúdos, o NIF é equivalente ao CPF do Brasil. Inclusive, eu fui a primeira a fazer essa comparação. Porque quando eu cheguei aqui em Portugal há 3 anos atrás, ninguém fazia vídeo sobre documentação, ninguém te ensinava nada. Você ia nos órgãos públicos, as pessoas não sabiam direito como te explicar ou como te ajudar, tá? Então eu sofri bastante nos meus 3 primeiros anos aqui em Portugal. Foi até o intuito que eu criei esse canal aqui para vocês, para manter vocês sempre informados. E eu confundia bastante NIF com NIS, com IFP, então tipo, eu não sabia o que fazer. Eu chegava aqui e não sabia qual era o procedimento que eu fazia primeiro, que eu fazia segundo, que eu fazia terceiro, porque na verdade eu não sabia o real significado de cada coisa e a importância de cada coisa. Então me embaralhei bastante na documentação e sempre que eu procurava vida no YouTube só tinha vida de supermercado, olha meu iPhone novo e, tipo, nada útil que realmente pudesse me ajudar naquela época, tá? As pessoas andando pela rua, mostrando as ruas, mas, tipo, nada útil que pudesse me ajudar. Foi até o motivo por que eu criei esse canal, para ajudar as Camilas, né? Vamos assim se dizer, porque existem várias pessoas que, assim como eu, não têm tanto conhecimento. Infelizmente ou felizmente, eu nem sei te dizer nesse ponto, eu estudei minha vida inteira em escola pública. Escola pública no Brasil tem um ensino muito falho. Então, por exemplo, eu não tinha o mesmo grau de conhecimento de uma pessoa que estudou em colégio particular. Eu tinha as minhas limitações. Claro, hoje eu tenho uma mente muito mais aberta, consigo captar informações e ensinamentos de forma muito mais rápida, mas na época, a Camila, que estava saindo do Brasil para vir em Portugal, não entendia o porquê desses pequenos detalhes e não tinha ninguém para explicar. Eu aprendi da pior forma possível, tomando na cara, perdendo muito dinheiro, perdendo muito tempo. O que é esse NIF? Grava aí, se possível, anota, ó, logo aqui nesse vídeo, dá uma pausa aqui nesse vídeo e anota tudo, tá? Que é muito importante para você não fazer essa confusão. Então, anota tudo que eu vou falar agora. O que é o NIF? É o número de identificação fiscal, tá? O NIF é equivalente ao CPF do Brasil. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura porque são de países distintos. Mas o NIF é o primeiro documento que você tem que fazer assim que você dá entrada em Portugal, né? Ou assim que você está fazendo
fazendo a sua documentação aqui em Portugal, porque é equivalente ao seu CPF. Mas assim, você já nasceu, então qual o próximo documento que você faz no Brasil assim que você nasce? O seu CPF. E aqui em Portugal é igual, você está renascendo em outro país. Então o próximo documento que você vai fazer é o seu NIF, que é equivalente ao CPF do Brasil, beleza? Onde você faz o seu NIF? No órgão chamado Finanças, tá? Mas a depender da cidade, não faz nas finanças, faz na loja do cidadão. É isso mesmo. Mas Mila, como é que eu sei se faz nas finanças ou na loja do cidadão? É o boca a boca. Você tem que ir lá e perguntar se é nas finanças ou na loja do cidadão que faz. Você tem que ir nas finanças e falar, quero fazer meu NIF. É aqui? Ele vai falar, não, é na loja do cidadão. Aí você sabe que nessa cidade é na loja do cidadão, tá? Mas varia aí entre finanças e loja do cidadão. Para fazer o seu NIF, você precisa de um comprovante de residência do Brasil, o seu passaporte válido e um representante fiscal para assinar por ti, ok? Então, se você pretende trabalhar, alugar casa, ter uma vida aqui em Portugal, você precisa ter um representante fiscal. Em casos fiscais, por exemplo, você só vem aqui em Portugal comprar uma casa, um exemplo, você não precisa de um representante fiscal para assinar o seu NIF. Agora, se você pretende trabalhar, alugar uma casa, abrir uma conta no banco, você precisa de um representante fiscal. Então fica aí bem separadinho os dois exemplos para você entender qual o caso que precisa e qual o caso que não precisa de um representante fiscal. Mas em suma, esmagadora maioria, você sempre vai precisar de um representante fiscal. E caso você não apresente um, é passível de multa que varia de 70 euros inicialmente, indo até 7.000 euros, a depender do caso e do prazo que você deixou e movimentou aí a sua vida fiscal sem um representante fiscal. Beleza? Então assim, um NIF, acho que deu para você entender, né? O NIF é o equivalente ao CPF, é o primeiro documento que você faz aqui em Portugal e tem de importância fiscal. E o próximo, que são os dois mais importantes, por isso que eu comecei por eles, é o NIS, é o Número de Identificação de Segurança Social. Por que eu comecei entre o NIF e o NIS? Porque as pessoas confundem NIF e NIS. Tá? Apesar de a gente achar que é parecido porque começa com a mesma letra, mas são completamente distintos, ok? NIF é o número de identificação fiscal e NIS é o número de identificação de segurança social, ok? E o que seria esse número de identificação de segurança social? O NIS é equivalente ao INSS do Brasil. E se você está vendo esse vídeo, eu vou dar aqui uma dica, ó, infalível que você nunca vai esquecer. Vê no nome NIS e o nome INSS. As letras são exatamente as mesmas, tá? Então, é exatamente isso, o significado também é exatamente o mesmo. Só muda que a ordem das letras estão distintas, mas o significado e importância em ambos os países são iguais, tá? O NIS é um documento que você precisa ter, tá? Você faz num órgão chamado Segurança Social, você vai lá, o NIS sai na hora, mas antes você precisa fazer um agendamento, você tem que ir na Segurança Social e fazer um agendamento para dar entrada no seu NIS. O seu NIS, você precisa dele para trabalhar. É esse documento que você, basicamente, né, a depender da forma que você entra em Portugal, é esse documento que vai pesar na sua legalização, no final de tudo, do governo aprovar a sua legalização. E esse NIS é o valor, é um documento que serve para você trabalhar, porque com ele você precisa contribuir para a segurança social, que é um dos motivos que Portugal está legalizando aí, que ajuda bastante os imigrantes a se legalizar, porque os imigrantes ajudam no pagamento da segurança social e ajuda em contrapartida também a economia do país e fortalece a economia de Portugal, tá? Então assim, você precisa ter esse número. Eu gostaria de deixar bem claro que esse número é de suma importância. Você que é imigrante, está chegando aqui em Portugal, vai recomeçar uma vida aqui em Portugal, você precisa ter número de segurança social, tenha consciência social, o país precisa de ti, você precisa pagar os seus impostos, tá? E para isso você tem um número de segurança social e também, é o que eu sempre falo, eu já tenho até um vídeo aqui que eu comparei entre Portugal e Estados Unidos e até falei que o grande ápice de Portugal é que você consegue se legalizar independente da sua situação. Portugal te dá inúmeras formas de você se legalizar, tá? Várias formas diferentes de você conseguir se legalizar aqui no país. Eu até explico até algumas formas aqui nos vídeos aqui do meu canal do YouTube. Então, assim, chega aqui em Portugal e se legalize. Se for para viver ilegal, é melhor você pegar suas malas e ir para os Estados Unidos, ir para o Canadá. Portugal não é um país para se viver na ilegalidade,
tá? Até porque você não consegue viver aqui legal. Então, assim, um país que tem muita qualidade de vida, muita segurança e uma oportunidade extrema de você se legalizar. Portugal é literalmente um recomeço. Então, só para a gente dar uma revisada. O NIF é o número de identificação fiscal equivalente ao CPF do Brasil e o NIS é o número de identificação de segurança social, que é equivalente ao INSS do Brasil, que serve para você contribuir para a sua aposentadoria. É o valor que você paga mensalmente, tá? E no final aí da sua vida você tem aquela contribuição e serve para você se aposentar. O próximo ponto também que gera bastante confusão é o famoso atestado de morada. O que é um atestado de morada? Aqui em Portugal a gente fala que é um comprovativo, né? Mas no Brasil a gente usa a palavra comprovante. Mas vamos lá, o atestado de morada basicamente é exatamente o que diz o nome. É um atestado que atesta que você mora em algum lugar. Ou seja, é um comprovante de morada. Só que, diferente do Brasil, tá? Porque ele é muito importante. Diferente do Brasil, é um documento que é emitido pela junta de freguesia, que é outro ponto bem importante que você precisa saber. Que muita gente se confunde o que é essa bendita junta de freguesia, o porquê que eu preciso ir lá pedir esse atestado de morada. Para você fazer a sua documentação final, a sua manifestação de interesse, que eu já vou explicar o que é isso, você precisa de todos esses documentos, inclusive o atestado de morada. O atestado de morada você solicita na junta de freguesia, tá certo? E é um documento emitido, vamos se dizer assim, literalmente pela prefeitura do bairro. Só para traduzir, é emitido pela junta de freguesia. Mila, o que seria essa junta de freguesia? Traduzindo aí pra gente brasileiro, pra nossa realidade brasileira, para você ter uma noção. Todos os bairros aqui têm um responsável que vê a necessidade de cada bairro. Bairro aqui é literalmente a tradução para freguesia. Então, toda vez que você escutar essa palavra freguesia, você já sabe que é os nossos bairros aí do Brasil, tá? Aqui em Portugal tem uma extrema organização governamental, que são essas freguesias, que são equivalentes prefeiturazinhas dentro de cada bairro. Imagine, é como se todos os bairros do Brasil tivessem uma prefeitura. Por exemplo, as prefeituras são por cidades, certo? Aqui em Portugal é como se fosse uma prefeitura em cada bairrozinho. Por isso, tanta organização. Que eles têm responsabilidade, tá? Você tem que ir lá informar que você mora em tal lugar, porque eles analisam a quantidade de pessoas que estão vivendo ali, o quanto precisa de escola, o quanto precisa de hospital, o quanto precisa de infraestrutura, de transporte público. Então, por isso que é tão importante e existe esse órgão aqui em Portugal, tá? Que é para ter esse controle social, para tudo fluir da melhor forma possível. Espero que você tenha conseguido entender até aqui, tá? Se não entendeu, pode comentar aí embaixo, não tem problema, assim que eu ver seu comentário eu respondo a sua dúvida. Outro ponto que muita gente me chama com muita dúvida e realmente é bastante confuso, eu demorei uns 6 meses para entender o que é o PT-IBAN ou NIB. Você sabe o que é PT-IBAN? Você sabe o que é NIB? Meio confuso, né? Tipo, nada diz na nossa cabeça o que significaria essas siglas, mas vou traduzir aqui para ti. PT-IBAN é porque é inicial de como começa o número da conta, tá? Mas traduzindo para você, o NIB é o número de identificação bancário. Agora sim fica mais fácil de você entender, porque a tradução da sigla já diz exatamente o que ela é. É o número de identificação bancário. Ou seja, quando você abre a conta no banco, quando você no Brasil, por exemplo, você tem agência e conta, certo? Você abriu a conta no banco, você tem agência e conta. Aqui em Portugal você vai ter um PT-IBAN, que é um número que começa com PT50, tá? E vai aí as digitais. Vou dar um exemplo aqui embaixo para você ter uma noção mais ou menos de como é. E você vai ter esses números, que é o seu número de conta. Quando você for fazer uma transferência bancária, aqui em Portugal não usa agência e conta. Usa o PT-IBAN e cada um tem seu PT-IBAN, né? Que é a mesma coisa que é o seu NIB, que é o seu número de identificação bancário. Que é esse númerozinho aí que começa com PT50 e por diante. Então, assim, quando falarem, você tem que ir no banco abrir o seu NIB, você já sabe que é o seu número de inscrição bancário, que é equivalente aí à agência e conta no Brasil, quando você abre uma conta bancária no Brasil. Só que como você abre uma conta aqui, e aqui é diferente, é outro país, não tem nada a ver com o Brasil, aqui você tem o seu PT-IBAN, que é esse número que começa com PT50 e vai aí por diante. Espero que você tenha compreendido até aqui. Agora eu vou falar pontos extremamente importantes, tá? Que é a manifestação de interesse e autorização de residência. Muita gente não sabe como fazer, muita gente confunde a importância de cada um e o significado de cada um, tá? E muitas pessoas, eu pergunto assim, você já fez essa manifestação de interesse? E a pessoa fala,
Mas o que é manifestação de interesse? Eu falo, cara, você não deve me acompanhar porque é o documento mais importante, é o que te legaliza aqui em Portugal. Tá? Eu vou te explicar agora o que é a manifestação de interesse, a diferença da manifestação e da autorização de residência, o que é mais importante ou menos importante. Antes de eu continuar aqui, tá? Eu peço para você se inscrever no canal. Para você se inscrever no canal, aqui do lado, tá? Aqui do ladinho tem a minha carinha. Clica em se inscrever. Se você estiver olhando no celular, provavelmente não vai ter a minha carinha. Então, você vai ter que descer a barrinha de rolagem e apertar no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, tá? Clica aí no botão que você já está inscrito. Por que é tão importante você se inscrever no canal? Porque todas as informações, todos os conteúdos que eu postar aqui, automaticamente o YouTube ele te manda uma notificação e você fica sempre bem informado. Já pensou, por exemplo, teve uma época que estava pedindo o teste para entrar aqui em Portugal, tá? E você precisava preencher um formulário, que era o formulário DGS. E muitas pessoas não embarcaram por conta disso. Porque divulgaram, tipo, hoje, que amanhã seria obrigatório o DGS. E muitas pessoas chegaram no aeroporto e não tinham esse formulário, que era preenchido no site oficial de Portugal, porque não tinha acesso à informação. Mas sempre que lanço informação ou tem uma novidade, eu posto imediatamente aqui no canal para você não perder dinheiro, não perder tempo, né? E também não perder as oportunidades e ter certas frustrações e dificuldades na sua vinda nesse processo migratório. Outro ponto também bem importante é você deixar o seu like. Aqui embaixo do vídeo tem uma mãozinha assim, tá? Não lhe custa nada, é gratuito, dura 2 segundos e super fortalece o meu trabalho. O que é que o like entende? O YouTube ele subentende que esse conteúdo foi útil para ti. Se você tá gostando do vídeo, tá achando esse conteúdo útil pra ti, se você tá até aqui comigo, você tá achando um conteúdo útil. Então, se esse conteúdo tá sendo útil pra ti, você tem que apertar no likezinho, numa mãozinha que tem assim, embaixo desse vídeo, tá? O YouTube entende que sim, você gostou do vídeo e distribui ele pra mais pessoas e deixa mais pessoas informadas, mais pessoas que não vão precisar passar certas dificuldades aqui em Portugal. Continuando, eu vou te explicar agora o que é a manifestação de interesse. Mas por que eu vou explicar primeiro a manifestação de interesse depois da autorização de residência? Porque ela vem antes, por esse simples fato. É a primeira coisa que você tem que fazer. A manifestação de interesse é literalmente isso. É o momento que você manifesta ao governo de Portugal que você tem interesse de viver e se legalizar aqui no país, tá? E você quer uma autorização legal do governo para residir aqui no país. E ela é feita completamente online, você pode fazer sozinho. É só entrar no site sapa.cef.pt, tá? E preencher lá o formulário com uma atenção com todos os seus dados. É bem fácil fazer o preenchimento. Na parte do nome é seu nome, talvez a única parte que seja difícil é na parte de filiação 1 e filiação 2. Filiação 1 é o nome da sua mãe e filiação 2 é o nome do seu pai. Tá? Mas basicamente número do passaporte, NIF é seu NIF, NIS é seu NIS, é bem facilzinho para preencher, tá? Data de nascimento é sua data de nascimento, sua morada, talvez a parte da morada também você não consiga entender, mas morada é o seu endereço, tá? O endereço que você tá. E no final você preenche tudo, preenche bem direitinho para não botar uma vírgula, nada errado. E no final você anexa os documentos que você preencheu ali digitando. Você anexa em PDF, tá? Tem até um aplicativo que eu sugiro, que eu indico para vocês, que é o Can Scanner. Um aplicativo que transforma fotos em PDF. Quando eu fiz a minha manifestação de interesse, eu utilizei ele. É um aplicativo bastante útil, também é gratuito. Vale para Android, vale para iPhone, tá? Qualquer um pode baixar, é compatível a qualquer celular, independente de qual seja, e te ajuda aí. Você não precisa de um notebook para fazer a manifestação de interesse. Você consegue fazer apenas com o celular. Então, assim, e qualquer horário, porque é no site. Ou seja, você consegue fazer de 8 às 6 ou consegue fazer também 5, 4 da manhã, 3 da manhã, tá? Porque é tudo feito completamente online. Você vai entrar no site, vai fazer o seu login e senha, você vai criar um login e senha. É muito importante que você grave a senha, tá? Você precisa ter essa senha em mente. Então você coloca lá o seu e-mail, que é o seu login, e a sua senha você vai escolher, que é uma que precisa ter. Precisa ter letra maiúscula, letra minúscula, números e alguma caractere tipo hashtag, jogo da velha ou algo do tipo. É assim que você vai fazer a sua senha. Você vai entrar nesse site e vai fazer a sua solicitação de manifestação de interesse, que serve para você falar para o governo português: olha, eu tô aqui trabalhando, eu quero viver legal no seu país, eu quero construir uma vida aqui, tá? E você consegue fazer lá a sua manifestação de interesse a qualquer horário, quando você puder, assim que você tiver tempo. Na verdade, assim que você tiver todos os seus documentos, eu já aconselho de imediato você fazer a sua manifestação de interesse, tá? Que é um manifesto de que você tem interesse
de morar em Portugal. E aí o próximo passo, você envia sua manifestação de interesse e o governo ele te responde para você ir lá tirar foto, recolher a sua biometria e te fornecer a autorização de residência. Sentiu a diferença? A manifestação de interesse é um formulário, vamos assim dizer, que você preenche online no site do CEF, no sapa.cef.pt, atualmente, tá? Você manifesta o seu interesse de morada, o governo português te manda um e-mail falando sim, ok, nós aprovamos a sua manifestação de interesse. É quase 100% de certeza dela ser aprovada, só é negada caso você tenha cometido algum crime ou em Portugal ou no seu país de origem, tá? Você tem algum processo criminal, deixando bem claro, algum processo criminal, aí sim a sua manifestação de interesse ela é negada, tá? Tirando isso, é quase 100% de certeza dela ser aprovada. O governo te manda um e-mail falando, vamos lá, venha cá, faça um agendamento, tá? Para recolher a sua biometria, uma foto. Normalmente essa resposta demora de 8 meses a 1 ano. Então, tipo, fez sua manifestação de interesse, segue sua vida, vai trabalhar, vai viver sua vida, porque não é uma coisa que eles respondem amanhã, ok? Apesar que tá tendo processos diferentes, tá entrando aí o visto que vai facilitar bastante a vida dos países de língua portuguesa, porque você não vai mais precisar fazer esse processo, vai te ajudar bastante, vai diminuir muito esse prazo de 1 ano aí para 6 meses. O governo está até tentando agilizar essa parte para todo mundo ficar legalizado, porque é um país que abre portas e que quer realmente todo mundo 100% legalizado no país. A autorização de residência nada mais é do que o nome diz. Uma autorização do governo falando que você pode residir legalmente em Portugal. Com a sua manifestação de interesse, você não pode sair de Portugal, ok? Porque você ainda está em processo de legalização. Mas com a sua autorização de residência, sim, você já reside legalmente aqui em Portugal. Então, por exemplo, você pode viajar para onde você quiser e sempre voltar. Lembrando que você pode se ausentar do país apenas por 6 meses consecutivos ou 8 meses intercalados. Essa é a regra atual. O número do utente, se você não sabe, é equivalente ao número do seu cartão do SUS no Brasil. No Brasil, você não tem um serviço único de saúde para você utilizar, que é o SUS, que você utiliza a saúde pública de graça? Então, aqui em Portugal, para você utilizar a saúde pública de graça, você precisa ter o número do utente. Só para você pegar aqui a linha, anota, pelo amor de Deus, anota. O número do utente é a mesma coisa do SUS do Brasil, tá? É equivalente os dois. E onde você pede o número do utente? O número de utente você solicita no centro de saúde. O centro de saúde é equivalente ao posto de saúde daí do Brasil. Então, quando alguém fala, eu vou no centro de saúde para uma consulta, é o postinho, tá? Não é um hospital. É um lugar mais simplesinho para coisas tipo uma consulta, fazer o cartão do SUS, né? Fazer o número de utente, essas coisas. No centro de saúde, onde você vai marcar as suas consultas, marcar os seus exames e fazer o seu número de utente, que é o número que você precisa para ter acesso à saúde pública aqui de Portugal. E é de extrema importância você fazer. Para você fazer o seu número de utente, atualmente precisa da manifestação de interesse feita. Você lembra que eu expliquei agora por onde você faz a manifestação de interesse, que é no site? Então, você precisa fazer a manifestação de interesse no final. Você pega o PDF e você apresenta lá no centro de saúde e consegue solicitar o seu número do utente. E outra coisa bem interessante, que é um bônus que quase ninguém te fala, é sobre o IEFP, tá? Teve uma polêmica lá em 2020 que todo mundo conheceu o IEFP, porque o IEFP é o programa, tá? Traduzindo na realidade o que é o IEFP, é o Instituto de Emprego e Formação Profissional daqui de Portugal, tá? Traduzindo é literalmente isso. No Brasil não tem algo específico ao IEFP, é uma coisa bem portuguesa. Mas vamos se dizer aí, por exemplo, que no serviço de saque do Brasil, o nosso saque do Brasil, tem um serviço de emprego e formação profissional. Tá? Só que a diferença é que a gente tem uma ramificação no saque. Aqui em Portugal não. O IEFP é só para isso. Então, por exemplo, quando você está desempregado, você comunica ao IEFP que você está desempregado, tá? Quando você precisa fazer um curso, esses cursos que tanto falam que Portugal dá curso de marketing de graça, dá curso de auxiliar de cozinha para você aprender a cozinhar de graça, tudo é dado pelo IEFP.
tá? Assim que você está desempregado, o IF, que é esse órgão público, ele te ajuda e te dá esses cursozinhos que você consegue fazer de graça, tá? E eles ainda te dão uma bolsa para você fazer essas qualificações profissionais. Lembrando que não é qualificação superior, é um profissionalizante, vamos assim dizer, para você conseguir se firmar no mercado de trabalho se você não tiver experiência em nenhum ramo ou se você já tiver experiência em algo e precisa de algo mais firme para consolidar o seu profissionalismo e evoluir, tá? Tem essa opção no IEF. Explico bastante também lá nos meus stories do Instagram. Inclusive, eu te convido a me seguir lá no meu Instagram, que é o @milabritoque, que é igualzinho. Eu vou deixar o link aqui em cima, até, tá? Mas, por exemplo, se você tiver de celular, você não vai conseguir clicar no link, ou na televisão, me assistindo por televisão, você não vai conseguir clicar no link, mas clica aqui em cima, é o link do meu Instagram, ou vai lá no meu Instagram e coloca meu nome Mila Britoque com 2 L's. E lá eu posto informações diárias sobre Portugal nos meus stories, que aqui no YouTube, infelizmente, eu não consigo postar todos os dias, tá? Porque, como muitos sabem, eu não vivo de internet. Eu tenho uma vida profissional aqui em Portugal. Eu sou cozinheira de formação e agora eu dei a loucura de virar empresária também, né? De tantos benefícios que Portugal me deu, agora eu resolvi também empregar brasileiros em Portugal. E empregar portugueses também, que eu tenho 2 empresas aqui em Portugal. Então, devido a isso, a conciliar a vida de empresária, a vida de cozinheira, minha vida profissional mesmo, ainda conciliar a internet mais social, porque eu tenho amigos, eu tenho que tomar uma cervejinha também no final de semana, eu não consigo postar todos os dias as notícias assim aqui no YouTube. Tá? Eu posto pelo menos um vídeo por semana, no máximo 2 por semana. Mas lá no Instagram, todos os dias eu estou nos stories, tá? Pelo menos de 4 em 4 dias tem Reels lá, informando alguma coisa importante que você precisa saber, mudança de lei, formulário que precisa que preencher, fronteira que abre, fronteira que fecha, o que precisa agora, o que não precisa mais para se legalizar, tudo, trabalhos, aluguel barato, tudo que eu tenho de novidade, tá? Aumento de combustível, informação, tudo eu posto na íntegra, na mesma hora, nos meus stories do Instagram. E se você ficou com alguma dúvida, mesmo depois de todas essas explicações do que é cada documento e aonde faz cada documento, tá? Comenta aqui embaixo. Assim que eu ver o seu comentário, na mesma hora, eu já respondo ele, tá? Na mesma hora. Mas, se você quiser, você também tem a opção de se tornar membro. Aqui tem várias categorias de membros aqui nesse canal do YouTube, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Depender do membro que aqui tem, você tem prioridade nos comentários, ou seja, todo comentário que você fazer, automaticamente você vai ser o primeiro a ser respondido, ou seja, sempre vai ser respondido, tá? Tem uma categoria de membro também que tem prioridade nos comentários, tem emojis exclusivos, tá? Você vai ter um selinho do lado do seu nome também, que vai falar para todos, inclusive para mim, que você é membro do canal e cada mês que você renova, tá? Você recebe um selo novo, então eu sei mais ou menos quanto tempo você tem ali de membro, quanto tempo você tá nessa família aqui, só que tem vários tipos de membro. E tem o membro top, né, que é o membro do Partido Portugal, que inclusive você tem acesso ao meu WhatsApp pessoal. Mas é basicamente isso, muito obrigado por me acompanhar, não esquece de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante aqui nesse vídeo, tá? Só clicar nessa mãozinha. E se quiser também comentar alguma sugestão para o próximo vídeo, fique à vontade, sinta-se em casa, aqui nós somos uma família, tá certo? Sinta-se em casa. Espero que eu consiga ter esclarecido as suas dúvidas e que agora você saiba a importância de cada documento e até o próximo vídeo.